dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com Frederico Correia da Silva, da empresa DBS2. Na agenda tecnológica, o ciclo de palestras do CVT Petrópolis e um novo quadro, Salão da Informação. Alberto Blois fala com a gente sobre o que aconteceu na Rio Info agora em 2014, em setembro. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento, dia 21 de outubro de 2014. A gente vai fazer um break e a gente volta já. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E no destaque de hoje, a entrevista com Frederico Correia da Silva, da empresa DBS2, uma empresa que saiu das pesquisas do Laboratório Nacional de Computação Científica. Vamos conversar com ele daqui a pouco, mas antes disso, a nossa agenda tecnológica. E na agenda tecnológica, o destaque para o ciclo de palestras do CVT. Ontem nós estivemos lá assistindo a palestra Promovendo a Qualidade de Vida no Trabalho, com o professor Marco Aurélio Pereira, e hoje, às 19 horas, Mônica Zappala vai fazer a palestra Acertando os Ponteiros da Comunicação, no ciclo de palestras do CVT de Petrópolis, ali no Cascatinha. Maiores informações no telefone 2247-3984. Participe, é importante a participação de todos, em particular daquela região. E agora, vamos conversar com o Alberto Blois, que vai falar com a gente sobre o Salão da Inovação que aconteceu na Rio Info. Nós tivemos aqui duas pautas, uma com o próprio Alberto Blois, falando sobre o Salão da Inovação, convidando as empresas de Petrópolis a participarem da Rio Info, em particular do Salão da Inovação. E também tivemos uma pauta aqui com o Benito Paré, que apresentou o que é a Rio Info, o maior evento de tecnologia, em particular da tecnologia da informação do Brasil, que aconteceu em setembro. Alberto, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Vamos comentar aí, falar o que aconteceu no Salão da Inovação lá da Rio Info, né? Márcio, um prazer estar de volta aqui falando com vocês sobre o Rio Info, em particular sobre o Salão da Inovação. E esse ano, enfim, mantivemos a tradição. O mais importante dentro do Salão da Inovação é a cada ano a gente está modificando o formato, trazendo inovações para o salão, e esse ano não foi diferente, não. Tivemos 3 trilhas dentro do salão: trilha de games, trilha de apps e trilha de soluções em educação. Foram mais de 500 projetos inscritos do Brasil inteiro e do exterior. Dentro do Rio Info, de mais desses 500 projetos, nós selecionamos 38 projetos para se apresentarem dentro do Rio Info, dentro das 3 trilhas. E dentro desses 38 projetos, nós tiramos os 3 vencedores, 3 projetos bastante interessantes para cada uma das trilhas. Mas, como eu falei da outra vez, eu acho que o mais importante do salão, efetivamente, não é quem vence o salão. Claro que quem está lá está a fim de vencer, eu sei disso. Mas é o networking, é o contato, é a informação, é a troca de experiências, principalmente o contato com as pessoas que estão fazendo parte da banca do salão, que ajudam muito as empresas que estão nascentes e que estão iniciando. Então, acho que isso daí foi, de novo, a parte alta do salão. Alberto, o que te chamou a atenção nessa edição do Salão da Informação, da Inovação do Rio Info? Olha, em particular, 2 coisas. Primeiro, que
que já eram algo que a gente já vinha acompanhando, mas como nós tivemos a presença de projetos internacionais, a gente pode perceber que os projetos brasileiros estão no mesmo nível, ou até em algumas situações em nível acima dos projetos internacionais. Então, a gente vê as empresas brasileiras inovando bastante, as empresas nascentes com boas ideias, com estrutura. O que a gente está precisando agora é dar um apoio para essa turma aí, para eles realmente acontecerem. E o segundo ponto que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar é de mostrar também que esse movimento desse empreendedorismo digital, né, vamos dizer assim, dessas novas empresas, das startups, das nascentes, não é uma coisa restrita a Rio ou a São Paulo, é algo bem maior. Então a gente teve uma capilaridade muito grande pelo Brasil afora, foram 16 estados participando do Salão da Inovação. Aqui no Rio, além da capital, a gente teve uma participação bastante grande do interior do estado, com projetos aqui de Petrópolis, de Friburgo, de Volta Redonda, enfim, de Campos. A gente teve uma participação bastante interessante e esse é o nosso desafio. Claro que a gente quer aumentar e intensificar esse programa no Rio, mas a gente quer levar isso também para o interior do estado do Rio e para o Brasil, né, de uma forma geral. A gente tem um vídeo sobre o Salão da Inovação que aconteceu agora na Rio Info 2014. Vamos lá? Em 2014, o Rio Info apresentou uma série de novidades que tornaram o evento ainda mais completo. O Salão da Inovação, uma das principais atividades, não ficou de fora e em sua 6ª edição foi dividido em 3 trilhas: aplicativos, games e soluções para a educação. A competição empresarial tem por tradição reunir empresários e investidores com experiência em diferentes áreas e mercados, que são responsáveis por avaliar os projetos apresentados. Em 2014, foram inscritos cerca de 500 projetos de 14 estados brasileiros, da Argentina e dos Estados Unidos. Na final, 43 deles foram apresentados durante o Rio Info. O Salão da Inovação tem como objetivo gerar networking para os empreendedores e promover a troca de informações entre os participantes. Não à toa, a cada ano, a qualidade dos projetos apresentados surpreende. E a banca tem a difícil missão de escolher apenas um para cada categoria. O vencedor da competição na trilha Educação foi Meu Tutor, uma plataforma focada na qualidade do ensino e desempenho dos alunos. Na trilha Games, o vencedor foi o Clubinho Salva Vidas, um portal de games para divertir e educar crianças a partir dos 5 anos sobre segurança. E na categoria Aplicativos, quem levou o melhor foi a Perlink, com o app Trinks.com, utilizado para agendamento de horários em estabelecimentos de beleza e estética. O app cria o site do estabelecimento, a agenda e o sistema online. Através do Salão da Inovação, empresários e empreendedores avaliam as tendências do mercado global da TI, adaptando-se a elas e gerando novos negócios e parcerias. Bom, tá aí, né, o Salão da Inovação que aconteceu na Rio Info 2014, né, Alberto está de parabéns, é nosso convidado agora para ir acompanhando o que vai acontecer na Rio Info 2015. Vamos estar aqui, né, ao longo ainda desse ano e do próximo ano também, divulgando a Rio Info e o Salão da Inovação. Márcio, é importante dizer que no dia que acaba o Rio Info, inicia o próximo. Então a gente já abriu o ciclo para 2015, a gente já está preparando o Salão da Inovação de 2015, já estamos fazendo contato com as empresas e com todos os interessados, com o pessoal que participou da banca também, para a gente ainda melhorar, inovar, mudar, ou seja, fazer um Salão da Inovação para 2015 ainda melhor e com mais participação das empresas
do Rio, do interior do Rio e do Brasil de uma forma geral. E a gente vai estar aqui apoiando o Salão da Inovação 2015, inclusive incentivando as nossas empresas aqui de Petrópolis e do interior do estado a participarem do Salão da Inovação da Rio 2014. Obrigado, Alberto, vai continuar aqui com a gente, que a gente vai daqui a pouco entrevistar o Frederico, da empresa DBS 2. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. E agora, com a nossa entrevista, com o Frederico Corrêa da Silva, né, que vai falar com a gente sobre a empresa DBS 2, uma empresa que veio dos projetos de tecnologia do LNCC, é o típico caso de empresa que nasce dentro de um centro de tecnologia. Estou aqui com o Frederico, obrigado, Frederico. E nasceu dentro de um laboratório dentro do LNCC, que é o Extreme Data Lab, né? O que é isso, Frederico? Exato. O Laboratório de Dados Extremos, coordenado pelo professor Fábio Porto, é um laboratório de pesquisas pertencente ao LNCC. Então, para entender um pouquinho melhor como é que o laboratório funciona dentro do LNCC, eu vou falar em linhas gerais sobre o LNCC. O LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, Instituto de Pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, e a característica do LNCC é a multidisciplinaridade, ou seja, existem várias disciplinas lá dentro interagindo em pesquisa. Então a gente tem matemática, computação, biologia, dentre outras. Dentro de um processo natural de pesquisa do LNCC, a gente tem um problema real na sociedade. Então, no LNCC a gente desenvolve modelos matemáticos e físicos de representação desses problemas. Para quê? Para ser passível de simulações computacionais nos computadores de alto desempenho que lá nós temos. O resultado dessa simulação computacional são dados, e dados em grande volume, em larga escala. E é nesse momento que o laboratório Dexel atua, em parceria com os outros laboratórios, mas auxiliando o gerenciamento e análise dessa grande quantidade de dados. Ao analisar-se, quanto melhor a análise do dado, melhor a resposta, melhor a indicação do modelo computacional adequado para a solução de um problema, por exemplo. Então, o laboratório do professor Fábio Porto coordena projetos de pesquisa na análise e gerência de grande volume de dados com caráter científico, né? Porque são dados oriundos de simulações, então ele tem esse cunho científico. Então, dentro desse laboratório lá coordenado pelo professor Fábio Porto, que esteve aqui com a gente, inclusive, ganhou o prêmio agora nos grandes desafios da computação no Brasil, agora foi em setembro, né? Se não me engano, lá no NCE, no Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Foi um dos premiados lá pelo trabalho desenvolvido. E o que vocês fazem especificamente dentro, quais são os projetos de pesquisa de tecnologia dentro do laboratório do LNCC? Exato. Como eu falei anteriormente, a multidisciplinaridade permite que as soluções sejam as mais variadas dentro da área de Big Data, né, que é um termo cunhado para a gerência de grande volume de dados. Então, a gente tem lá, por exemplo, o professor Fábio atua, e nós como colaboradores, atua em projetos na área do esporte, como, por exemplo, o Laboratório Olímpico, um projeto que visa auxiliar a melhoria do desempenho dos nossos atletas olímpicos que participarão de Olimpíadas e que já participaram. A gente tem projetos na área da saúde, como é o caso do Hemolab, que também eu já vi aqui no programa vocês comentarem sobre o projeto. A gente tem projetos, atua lá com projetos da bioinformática, dentre outros. Basicamente, as soluções provêm de problemas específicos oriundos dessas simulações.
Cada uma dessas áreas gera uma quantidade enorme de dados, precisam de auxílio para entender, os dados são complexos. Então, o professor Fábio e seu laboratório entram com inovações tecnológicas nessa área, auxiliando a análise desse grande volume de dados. E é aí que a DBS2 atua, né? É desse resultado que a DBS2 se vale para desenvolver os produtos. Bom, mas uma coisa é fazer pesquisa. Exato. Está lá, tem os pesquisadores dentro do laboratório, e aí vocês criam ferramentas para analisar esses dados, trabalhar esses dados, perfeito. Outra coisa é abrir uma empresa. Né? Isso é uma coisa um pouco rara nesse país, né? E até que tem que ser analisado com um pouco mais cuidado, incentivado de certa maneira. Com certeza. Como é que vocês saíram, tiveram necessidade? Porque uma coisa é resolver um problema de pesquisa ali do laboratório, outra coisa é pegar o resultado dessa pesquisa e oferecer para o mercado. Perfeito. Né? Como é que vocês imaginaram essa questão toda aí? Bom, sabendo que as soluções do laboratório Dexo são inovadoras, e a gente sempre tendo esse pensamento, a oportunidade surgiu alguns anos atrás, aproximadamente 2 anos atrás, quando em uma reunião no laboratório, no LNCC, reuniu 4 ministérios de Ciência e Tecnologia, Assuntos Estratégicos, Segurança e vários representantes de instituições, e um dos assuntos em pauta era como a gente fazer para igualar a nossa transferência de tecnologia frente aos países do BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China, e agora África do Sul. Então, naquele momento, percebeu que o Brasil ainda tinha um delay, tinha um atraso, não que ele não estivesse no mesmo nível no desenvolvimento da ciência, igual a todos. Entretanto, ao transformar ciência e os resultados da ciência para a indústria, aí sim existia um atraso. Então, o governo, a partir daquele momento, se comprometeu em melhorar os investimentos. A partir daí, quando eu digo melhorar os investimentos, o que é? É criação de editais, apoio a incubadoras e bases tecnológicas. Então, foi nesse momento que a gente percebeu, opa, eu acho que agora é o momento de a gente começar a pensar nisso. Isso foi há 2 anos e meio atrás. Então, à medida que a incubadora de base tecnológica da LNCC recebeu apoio e abriu editais, a gente abraçou essa oportunidade. Alberto, né, eles estão aqui com uma empresa que vem do Laboratório Nacional de Computação Científica. Lá no Salão da Inovação nós tivemos empresas que vieram da área científica ou são empresas, né, assim, que vieram de uma ideia só? Bom, Frederico, antes de mais nada, parabéns, porque isso não é alguma coisa que a gente vê com tanta frequência no Brasil. A academia está gerando a empresa e a gente quer exatamente isso, que a ciência se torne um negócio, que a pesquisa vá para dentro da academia e não fique dentro das empresas, que a gente vê essas coisas acontecerem muito hoje, tem essa inversão aí de valores que é ruim. Então, antes de mais nada, parabéns. A gente incentiva muito isso dentro do Salão da Inovação, principalmente na turma que vem de fora do Rio de Janeiro. São empresas que geralmente são incubadas dentro de universidades e conseguem, através do laboratório lá dessas determinadas faculdades, converterem isso numa empresa e estarem montando um negócio. De novo, a gente fica muito feliz quando vê esse tipo de coisa, porque não é algo frequente no Brasil. A gente vê um lado muito importante, que é a geração da ciência, como o Frederico falou. A gente vê outro lado bastante ativo também, que é o lado empresarial, mas a gente precisa fazer esse link ainda, a gente precisa intensificar esse link ainda. Frederico, o que é abrir uma empresa de base tecnológica? Por incrível que pareça, apesar da dificuldade, ela é um pouquinho mais tranquila do que abrir uma empresa normal. Claro que envolve o intelecto das pessoas, isso sim. Isso a gente tem que ter um apoio intelectual muito forte, porque essas empresas, startups de tecnologia, elas precisam, às vezes acontece de ter que dar guinadas muito grandes, e só com conhecimento geral da área para poder fazer isso. Então, por que eu digo isso? Porque o investimento inicial comparado a outras empresas do ramo é um pouquinho menor. Porque tecnologia, a gente tem internet, a gente precisa de repente ter a ideia, desenvolver um software e já tem o ferramental suficiente para explorá-la frente à sociedade, por exemplo. O que já não acontece numa outra empresa. Então, tem os facilitadores, alguns pontos que motivam a gente a fazer essa criação da empresa,
outros nem tanto, mas como a gente possuía ambas características, porque o professor Fábio Porto, um dos fundadores da empresa, tem esse conhecimento e nos auxilia quando a gente precisa tomar decisões. Então a gente tem um orientador por trás nos apoiando e aí fica mais fácil. Frederico, você falou lá que no LNCC vocês tratam os grandes volumes de dados dos projetos que tem lá disponíveis. Exato. Mas no mercado, como é que vocês pretendem atuar? Exatamente. O mercado é um pouquinho diferente. Embora as soluções existentes para dados científicos se adaptem facilmente ao mercado, a gente precisou entender um pouco do nicho, onde é que a gente ia atuar e fazer todo um estudo e começar a ser um empreendedor, realmente mudar esse cunho científico para um cunho empreendedor. Comercial, né? né? Exato. Então a gente percebeu que as empresas grandes da indústria, comércio e serviços são as empresas que nos interessam, porque elas, por característica, elas gerenciam um grande volume de dados. Uhum. Então não adianta a gente focar o nosso nicho em empresas médias e pequenas que de repente não tem essa quantidade de dados que a nossa solução suporta. Então o nosso nicho são empresas grandes de indústria, comércio e serviços, na área de petróleo, por exemplo, varejo, são alguns exemplos da indústria, da área que a gente está procurando. Vocês tiveram apoio assim de mentoria para montar a empresa ou até apoio financeiro mesmo de algum edital específico para abrir as empresas? Boa pergunta. A incubadora de base tecnológica do NCC nos oferece todo um aparato, cursos e nos capacitam a melhor gerir o nosso negócio. Entretanto, a gente escreveu, entrou em 2 editais que ainda não tiveram resultado. E a mentoria, até o momento, foi do próprio professor Fábio Porto. O professor Fábio Porto tem essa visão científica, mas também ele teve experiência na área empresarial, industrial, então ele também tem um pouco dessa visão. Então, nosso conhecimento, nosso investimento está nesses itens que eu citei agora. Um pesquisador sabe gerenciar a empresa? O que você acha, Alberto, disso? Como é que você vê a tua experiência em um pesquisador que sai da academia, sabe gerenciar uma empresa? Olha, a experiência que a gente tem não é tão boa. Porque a gente vê que a turma que sai da academia, eles têm dificuldade de lidar com o mundo empresarial, com o mundo comercial. Grosseiramente falando, você transformar ciência em dinheiro não é fácil. Você administrar o dia a dia de uma empresa, porque a rotina da empresa, ela é desgastante. É aquela rotina de dia a dia, formiguinha. Não adianta você, vou virar aqui 3 dias e vou fazer tudo que eu tenho para fazer para um mês. Não. No dia seguinte tem outro monte de coisas para você fazer ali. Então esse pessoal que sai da academia, eles realmente têm uma certa dificuldade. Mas aí também, aproveitando, a RioSoft oferece um programa de mentoria. A empresa do Frederico está convidada a nos conhecer, qualquer outra está convidada a nos conhecer. É uma mentoria sem custos. A nossa ideia é fortalecer as empresas nascentes, está ajudando e está ajudando justamente com isso, porque o que a gente vê na maioria das vezes é o empresário, o gestor da empresa, ele tem dificuldades e às vezes são experiências que outros já passaram, situações que outros empresários já passaram, e essa troca de experiências daí ajuda muito no dia a dia, principalmente quando a empresa está no estágio inicial. Frederico, vocês têm alguma parceria com outras empresas nesse momento? Olha, atualmente nós não temos nenhuma parceria. A empresa tem 2 meses só de existência, apesar de a gente já ter 10 meses bolando a ideia, e dentro da incubadora a gente conseguiu colocar a empresa no papel, então ela tem 2 anos. Mas a gente está buscando sim essa parceria, esse investidor. A gente sabe que o Big Data é um assunto que está em voga atualmente, então a gente está preparando e organizando melhor nosso modelo, nosso plano estratégico de negócio, para justamente poder chegar no investidor e contar com o apoio dele. Frederico, seu contato aí para quem quiser investir na sua empresa. Ok. Então,
pode entrar no site dbs2.com.br. O meu e-mail é frederico.correia@dbs2.com.br, e essas informações também estão disponíveis na incubadora do LNCC, que é incubadora.lncc.br. No próprio site da LNCC a gente encontra essas informações também. Alberto, rapidamente, alguma forma de apoiar empresas nascentes pela Rio Info? Sem dúvida nenhuma, Márcio. Fica aqui o convite para DBS2 e para qualquer empresa nascente que queira ter um apoio, uma ajuda, uma mentoria, entrar no site da RioSoft, www.riosoft.org.br. O nosso programa de mentoria está à disposição. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Frederico, pela aceitar o convite aqui da gente. Né? Estamos encerrando mais um programa Ciência em Movimento. Vocês podem acompanhar nosso programa pelo Facebook, TV Ciência em Movimento, ou também pela nossa página do YouTube, TV Ciência em Movimento. Né? E hoje também temos a reprise às 9h30 da noite aqui na TV Rede Petrópolis. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Até a próxima semana. Um forte abraço. Tchau.